do Senhor Jesus. Bom, o que eu tenho para falar aqui com vocês, eu quero comentar um pouquinho sobre uma postagem que eu fiz falando um pouco sobre mulher virtuosa, que eu postei do capítulo 31, versículo 10, que fala sobre a mulher virtuosa. Então eu expliquei lá um pouco do que eu acho, o conceito do que eu acho sobre mulher virtuosa, né? E o que eu quero compartilhar é um outro lado, uma outra parte que entra também neste assunto de mulher virtuosa, sobre o casal, o casamento do cristão, não só do cristão, mas também quem ainda não está nos caminhos do Senhor, mas é entendedor da palavra, tem temor à palavra, segue os mandamentos. Eu penso assim, particularmente, o meu conceito que eu trouxe para mim hoje sobre um casal quando brigam. A gente vê muito por aí pastores, dentro da igreja, tá? Tô falando dentro da igreja. Pastores, presbíteros, dentre outras pessoas que têm cargos dentro da igreja, tem relacionamentos frustrados, tem crises, tem brigas, e dentro da igreja é uma coisa, e em casa é outra coisa. Eu acho assim, no meu ver, eu acho assim que eu só pregaria o que eu estaria vivendo. Eu não vou pregar o que eu não vivo. E eu conheço histórias de pessoas, já ouvi falar, e conheço também histórias de pessoas que passam por isso, que no púlpito eu prego uma coisa, mas em casa é outra. Tem mulheres que vivem casamentos frustrados, tanto mulher quanto homem, não vamos culpar só o homem, né? Porque mulher também é osso duro de roer. Algumas têm temperamento pesado, como eu. Então, fui pior. Hoje, graças a Deus, o Senhor me transformou. Ou então, tá aos poucos me moldando em questão disso, eu tô pondo em prática. Porque já tive relacionamentos piores e eu fui a vilã da história em questão de ignorância, de brigas, de desentendimentos. E hoje eu adotei pra mim que eu não ia ser mais essa pessoa num relacionamento. Eu tive relacionamentos que eu fui muito agredida com palavras, fisicamente também, mas foi pouco, mas fui. Mas o pior é a palavra. A palavra dói mais do que uma porrada. Então eu vivia relacionamentos que eu era muito xingada, nome de baixo escalão, horríveis. E o meu ato de defesa foi rebater da mesma forma, do mesmo jeito. E eu digo que a gente conviver com pessoas que têm temperamentos pesados, que são pessoas ignorantes, fúteis, você acaba adquirindo o jeito dela também. Não tem pra onde correr. Se eu conheço uma pessoa que só xinga e qualquer coisa chama nome e é ignorante aqui e ali e eu não era desse jeito, eu vou estar vendo e convivendo com essa pessoa, eu vou adquirir aquele comportamento, querendo ou não, se a gente não tiver baseada na palavra e fortalecida na palavra e nos caminhos do Senhor Jesus. Porque quando a gente está fortalecida, a gente ainda tem um alicerce que é o Senhor para nos fortalecer, nos ajudar e não deixar a gente por esse caminho, né? E eu falo, então eu aprendi
com o tempo isso. Hoje no meu casamento, até no meu último relacionamento, antes do meu casamento, eu tive um namorado de alguns anos, que a gente teve junto assim, e eu tratei ele mal, assim, com palavras. Ele não tinha essa atitude, mas eu já tinha com ele porque eu já trouxe de outro relacionamento, entendeu? Qualquer coisa eu me explodia, eu expulsava ele de casa e xingava ele. E era assim, ele se sentia mal e ele me virava as costas. Ele era do tipo que me deixava falando sozinha porque não queria comprar briga, entendeu? Então ele saía. E eu nunca conheci alguém que num relacionamento de discussão e tudo mais, depois deixasse acalmar as coisas e viesse conversar comigo. Eu já aprendi isso sozinha, recentemente, de volta dos caminhos do Senhor. Vou fazer há 4 anos que estou no caminho do Senhor. Acho que em agosto deste ano eu vou fazer 4. Foi quando conheci meu esposo. E hoje o meu relacionamento com ele já é diferente, né? Não vou mentir que a gente tem nosso desentendimento, como eu falei, nem todo casal é perfeito. Todo mundo tem seu desentendimento, tem sua briguinha aqui, outra ali, por causa de alguma coisa. E a gente acaba se desentendendo, discutindo, ou não concordo com ele, alguma coisa ele não concorda comigo. E assim vai, a gente fica de mal. Ele fica chateado, eu fico chateada. Mas só que hoje o jogo virou. Ele já fica bicudo, eu fico pro meu lado também. Nós vendo, fica um bom tempinho sem se falar, horas, talvez um dia. Mas chega um momento que eu sei que ele não vai ter atitude de conversar comigo, é eu que tomo a atitude. Sou eu que tomo a iniciativa, né? E eu chamo ele, ó, vem cá, vida, chamo ele de vida. Vem cá, vida. Senta aqui, bora conversar. Eu falo sério, não, falo sério, não falo, Paulo, vem cá. Ele que foi? Ele já é todo engraçado, né? Que é? Que foi? Que eu fiz? Aí eu toda sério, eu falo, entra, quero conversar contigo. Aí eu chamei ele pra ir no quarto, né? E eu tranco a porta, porque daqui pra ele, meu filho, ele tem esse negócio de já vai entrando e abrindo a porta. Às vezes eu brigo muito com ele pra ele parar com isso, que ele tem que estar batendo a porta. Enfim. Aí eu converso com ele. Eu falo, olha, é porque assim, pra ele tá tudo bem. A gente discutiu, ficou bicudo, ele não pede desculpa, e ele vem com abraço, beijo, e eu já empurro, para com isso, me deixa, tal, não sei o que, não quero. Aí ele quer, tipo, eu falo pra ele que ele quer botar o lixo pra debaixo do tapete ou topar o sol com a peneira. E eu não sou assim. Eu nunca consegui ser assim. E hoje eu não consigo ser assim. Entendeu? Antes eu resolvia na discussão, na briga, no grito. Hoje eu já tento resolver na conversa. Porque eu não sei fingir que nada aconteceu. Entendeu? Eu não consigo ele vir me abraçar, me beijar, passou. Não, eu tenho que conversar. Eu tenho que conversar pra entrar na mente dele. O que levou aquilo? Em que ele me machucou, me magoou, talvez com palavra, ou em que eu magoei ele. Porque eu falo pra ele, eu falo, olha, eu sempre vou estar aqui disponível a ouvir correção. Se eu errei alguma coisa, eu quero que você seja claro, você me fale, olha, Ellen, você falou isso, isso e isso, você me tratou assim, 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 você falou... Eu possa ficar chateada naquele momento, mas depois eu vou refletir. É que nem uma mãe briga com o filho, como eu falo pra ele, né? Antes minha mãe me brigava, me batia, tempo de escola, professor chama atenção e aquilo, mas tudo é pro aprendizado da gente. Vai chegar um momento que a gente vai botar a cabeça no travesseiro e vai refletir sobre aquilo. E a gente vai absorver pra gente só o que é bom pra melhora, não é verdade? E eu falo isso pra ele. Então eu falo, olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu já te falei milhões de vezes, eu não gosto que você fique me abraçando, então a gente tem que resolver as coisas. E sou sempre eu que chamo ele pra conversar. E eu falo. O que magoou se foi da parte dele, né? A discussão, cito, tal, não gostei disso, disso, disso. Eu acho que você deveria, ao mínimo, ter conversado. Eu vou conversando, né? Vou explicando pra ele.
E se fui eu que errei, eu falo, olha, eu sei que eu fiz isso, tá total, peço desculpa, mas você também, né? Às vezes a gente tenta jogar um pouquinho pro lado da pessoa, tá? Mas eu sei que eu tô errado, mas a gente vai tentando errar pro outro lado. Mas aí eu vou conversando e a gente vai se entendendo. E ele fica só me ouvindo. Ele fica só me ouvindo. Aí eu pego, me retiro, terminei de falar tudo que eu tinha pra falar, que era pra conversar, me retiro. Aí eu vou continuar minhas coisas. Aí ele vem. Depois ficou e a gente conversou. Aí vem com abraço, aí a gente conversa aqui, conversa ali, pronto, resolveu. Mas pelo menos eu citei o que realmente machucou, magoou. Então, a mulher virtuosa, ela tem que ser a provedora do lar dela, do relacionamento dela, ela tem que ter a atitude de conversar, porque vai ser muito difícil partir do homem. Tem homens que são assim, que chamam, que conversam, que querem acertar, mas tem homens, a maioria não são assim. Então tem que ser a gente que tem que tomar atitudes, mandar sentar e conversar, né? Às vezes eu falo até pra ele, olha, eu não sou tua mãe, eu não tenho que estar te falando o que tu tem que estar fazendo, tu já deveria saber, a gente vai fazer tantos anos de casamento e tal, e não sei o que. Mas eu sei que esse tipo de conversa que eu vou tendo com ele vai entrar na cachola dele. Eu sei que vai chegar um momento que ele reflete sobre isso. Tanto que a gente tem uma conexão, bacana. Fora isso, né? A gente mesmo conversa, a gente tem nossas discussões, mas a gente se entende. A gente tem, eu amo esse meu casamento, amo o meu relacionamento, eu sou grata a Deus pelo meu relacionamento. Eu faço a minha parte em casa, como mulher, como esposa, como mulher, como mãe, como provedora do lar. Eu faço o meu papel, coisas que eu não fazia antes. Eu não respeitava o meu parceiro, eu não dava justificativa, eu só queria saber de gastar, eu queria conversar, teclar com todo mundo. E era uma bagunça, uma esculhambação. Só hoje não. Hoje eu respeito. Hoje eu tenho puro respeito. Se alguém me manda mensagem, eu falo pra ele ou até mesmo mostro. Tanto que eu tenho acesso às contas sociais dele e ele acessa a minha. Mas ele não entra nem tanto na minha. Ele fica 24 horas na dele, eu falo pra ele, não sei porquê. Tu não entra na minha, tu só gosta de ficar na tua, tá com medo de chegar alguma coisa. Mas, enfim. Mas é assim, a gente não procura esconder nada um do outro. Antes eu procurava esconder muito no início da relacionamento, quando eu ainda tinha trazido alguns costumes, mas depois eu fui tentando fazer diferente e hoje estamos aqui diferente e eu faço o meu papel diferente do que eu fazia antes. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô compartilhando isso com vocês, porque tem sempre alguém que às vezes se baseia no exemplo da gente, né? Eu um dia já me baseei no exemplo de alguém, de uma pessoa que superou, de uma pessoa que conseguiu mudança em algo, em alguma área da sua vida que estava errado. Eu sempre procuro assistir vídeos motivacionais de mulheres, porque mulheres, elas inspiram mulheres, né? Nós não podemos ser competitivas, nós temos que ajudar e inspirar umas às outras. E então é isso, era o que eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre Mulher Virtuosa, mais uma vez. Se não lembram do que eu postei no meu status, eu vou ler aqui, que está em Provérbios 31, capítulo 31, versículo 10. Tá assim: mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta, tem uma interrogação. O seu valor muito excede os rubis. Os rubis, pedra preciosíssima. Nós somos uma joia rara. Que lindo, né? O coração do seu marido está nela tão confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal em todos os dias da sua vida. A mulher tem que fazer o bem ao seu amado esposo.
e não o mal. Ai, que lindo, né? Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. E como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Mesmo à noite, para dar de comer aos de casa e distribuir a tarefa das servas. Avalia uma propriedade e adquire e planta uma vinha com fruto de suas mãos. Veste os seus ombros de força e fortalece os seus braços. Cara, é isso. É lindo, né? Então, essa parte aqui que diz, veste os seus ombros de força e fortalece os seus braços, que está no 17. Avalia uma propriedade e adquire, e planta a vinha com fruto de suas mãos. É uma mulher batalhadora, né? Em tudo ela avalia, tudo ela pesquisa, procura entendimento e procura ser sábia em tudo que for adquirir. Tanto que não é à toa que dizem que mulher tem sexto sentido. Muitos dos homens acabam aceitando o nosso, como é que se diz? Conselho. Porque às vezes tem coisas que a gente tá sentindo que não é pra fazer, não é pra ir, não é pra comprar, não é pra dar, entendeu? E às vezes é verdade, porque a gente tem um sexto sentido. E se a gente que tá nos caminhos de Deus, a gente é guiado pelo Espírito Santo e sabe que aquilo não é o nosso momento e não vem de Deus e não convém ter aquilo nesse momento. E graças a Deus teve muitas coisas que a gente se livrou e teve muitas que a gente se meteu no erro. Acabamos errando nós dois. Já acabamos errando, que já foi o contrário, que fui eu que fui na corda dele. Mas aí já foi coisa muito chata. Então, errando que a gente conserta, né? Errando que a gente aprende. Eu digo assim, eu falo isso pra ele. A gente tem... A vida é uma lição. A vida é uma escola. A gente tá propício a errar. Mas é com esse erro que a gente vai aprender. Futuramente a gente vai fazer diferente. Se a gente errou aqui agora como casal, vamos tentar consertar e mais lá na frente melhorar, né? E outra, como casal, nunca fale seus problemas pra ninguém, pra parente, não leve seus problemas pra mãe, não leve seus problemas pra pai, irmão, tia, avó, vizinho, não. Fique sempre entre vocês. Porque o que acontece em casa, tanto com o marido como com os filhos, fica em casa. Sabe por quê? Foi que eu aprendi recente na igreja, acho que foi na escola bíblica que o professor falou. Que às vezes um casal, vou dar um exemplo de um casal que ele deu lá, brigou e tudo mais, aí fica chateado, sai de casa, falou pra mãe, eu não vou mais pra casa, porque a fulana só fica falando, e não sei o que, e falou não sei o que e tal. Aí toda briga corria pra mãe. E o que acontece? A família acaba comprando essa briga. A mãe vai ficar chateada com a nora ou com o genro. Eles vão ficar magoados. Mas o que acontece? Depois o casal se entende, né? O casal acaba se entendendo. Aí se tem um evento em família, eles estão ali juntinho. E quem que vai ficar com a mágoa que comprou a briga? A mãe, o pai, a irmã vão ficar chateados com aquele fulano, com aquele ciclano, com aquele abençoadinho, com aquela abençoadinha, porque a pessoa compra, fica chateada. Aí isso acaba causando intriga entre família, porque aquela pessoa já vai ficar mal vista. Poxa, se tu tá com teu marido, tua mulher, vocês estão casados. Casado, não é só botar uma aliança sem assinar papel e perante Deus. É casado, não é amigado, não é morado junto, tá? Você tem que casar. Você não tem que ficar juntinho, amigadinho, noivinho há tantos anos, namoradinho, namorido, que dizem, não. Casado, tá? Você que é casado. Não leve seu problema pra ninguém. Vocês sabem que vocês fizeram uma promessa perante Deus e vai chegar um momento que vocês vão ter a crise, briga de vocês, sim, mas vocês vão ter que se entender,
porque vocês fizeram uma promessa. Vocês têm que ter temor ao que vocês prometeram. Então não leve para ninguém, resolva entre si e peça ajuda de Deus, porque somente joelho no chão e oração que vai fazer vocês melhorarem o desempenho, o relacionamento de vocês. Pelo que eu sei, na Bíblia, o que está de respaldo para se separarem, o evangélico, é a traição, se eu não me engano, tá lá, parece que é. A traição pode divorciar. Eu acho que é isso. E depois a morte. Se um ou outro de morrer, aí você com o tempo tá livre para arranjar outra esposa ou outro esposo. Então é isso. Eu espero ter passado um pouco da minha experiência, do que eu aprendi para vocês. Fico muito feliz em poder compartilhar isso. E eu fico por aqui. Que Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Tchau.